E aí você sabe ensinar produção de texto para o seu filho? Você tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Vem aqui nesse vídeo, vou te ensinar que na sua casa você consegue ensinar produção de texto para o seu filho. Não tem segredo. Vem aqui eu te mostro. Olha só, produção de texto. Sabemos que para começar a produzir um texto, o seu filho aí na sua casa tem que estar escrevendo frases completas, assim, a grafia bem trabalhada, escrevendo palavras espontaneamente, tranquilamente. Daí para a gente começar a produzir um texto, tá? Porque você não vai oferecer uma produção de texto para uma criança que está lá começando a escrever palavrinhas. Ela não vai escrever texto legal, porque ela nem domina as palavras, quanto dirá um texto, né? Então a gente tem que pensar bem quando começar a produzir esse texto aí em casa com seu filho. Mas se ele estiver lendo palavrinhas, lendo frases, fazendo frases espontâneas claramente, corretamente, tranquilamente ele vai dominar a produção de texto, que você vai achar assim, nossa, como meu filho escreve bem. Então vamos lá? Lembrando que texto tem vários tipos de texto, tem várias tipologias de texto. Nós temos quadrinhos, poemas, temos receitas, temos narrativa. E para a gente começar, a gente começa ensinando para a criança a narrativa. Por que narrativa? Porque toda historinha que ele lê nos livrinhos é uma narração, certo? Ou a pessoa participa, ou a pessoa conta a história. Então, para a criança escrever uma historinha, aprender a escrever espontaneamente uma historinha, é mais fácil, porque ela lê. Se ela está lendo os livrinhos, aquelas historinhas, ou você, mamãe, lê para ela aí as historinhas, ela vai conseguir fazer isso com clareza, com tranquilidade. Então vamos lá. Sua criança está bem preparada, está aí esperando para continuar o processo da leitura e da escrita. E vamos hoje na nossa produção textual. Sabemos que toda história tem começo, meio e fim, certo? Então, isso é um processo que acontece nas historinhas. O começo, dos fatos, depois o meio e o fim. Isso é uma narrativa. Pensamos que a criança, ela não aprende do nada. Você tem que estar ensinando para ela. Então, você tem que estar orientando, mostrando a ela até ela vencer esse processo da escrita. Ler e escrever é um processo que tem que ser ensinado. Ele não é natural. A criança não nasce lendo, não nasce escrevendo. Você tem que insistir, repetir até ela dominar a leitura e a escrita. Então, veja bem, narrativa. Primeira coisa, a gente orienta a criança e coloca ela para observar que toda história tem personagens. Isso aí, ó, personagens. Toda história se passa em um local, em um espaço. Então, toda história tem que ter um espaço. Lembrar a criança que ela tem qual é o local que a história se passa. Toda história também tem o tempo, né? Então, ela começa numa manhã, numa tarde, numa noite. Então, a história tem tempo. E tem os fatos, certo? Então, isso aqui são os passos que toda historinha tem que ter. Agora, detalhes e mais adjetivos vai depender da criança. Eu peguei essa aqui para a gente ver como um exemplo para vocês, certo? Que a gente tem que lembrar aqui, olha só. Aqui, essa historinha eu já comecei, tá? Se eu já comecei, a criança continua. Mas você estiga ela aqui, olha, quem são os personagens? Né? Vamos dar nomes para os personagens? Porque toda pessoa tem um nome, todos os personagens precisam ter nome. Daí você passa, qual local? Onde acontece essa historinha? Toda história passa em algum local. Aqui também passa a historinha. E o tempo? Aqui seria de manhã, à tarde, noite não, porque aqui a gente não vê, né? Que tem lua nem nada, então aqui certamente será durante o dia. E o final da história, a criança que faz esse desfecho aqui. Então, olha os fatos. Início, meio e fim. O tempo, os personagens e o espaço. Com isso, a criança, o primeiro é um pouco difícil. Depois, a criança tem que ser ensinada a observar a figura, certo? Olha só, outra figura aqui. Aqui você questiona quem são os personagens e tudo. Vai questionando da criança. Quanto mais você questionar, você vai
deixando a criança se expressar. Ela vai pensando melhor. E quanto mais escrita, mais ela consegue colocar adereços, adjetivos nos personagens, no local, para a história dela ficar bem melhor, mais bonita. E se você gostou, deixe um like, compartilhe com outras mães, não deixe de me seguir, que estarei postando mais conteúdos para vocês.